gente, deixa eu falar aqui rapidinho como que eu fiz a alteração do casaco, que tava super errado a medida do molde, tá? Então, como que a gente faz, né? Tanto para criar uma peça do zero, né? Você não tem nenhum molde nem nada, você quer criar uma peça do zero, quanto para ajustar. Então, assim, o casaco do boneco, o que eu faço? Eu coloco o boneco aqui em cima, e aí com uma caneta eu venho e risco, né, o que eu quero. Aqui vocês têm que entender que essa parte, a gente não pode simplesmente cortar dessa forma o papel, porque senão não vai dar certo. Então, você sempre corta, risca aqui bem rente ao corpo. Esse risco que você tá fazendo aqui ao corpo, ele vai ser uma parte da manga e outra parte do corpo, tá? Então, eu só afasto aqui um pouquinho, pego essa parte aqui do corpo e passo a caneta com o boneco já pronto. Aqui, a mesma coisa, tá? E no papel, eu estendo essa parte da manga pra cá, sabe? Como se o bracinho tivesse dessa forma aqui, tá? Apesar dele estar assim coladinho a peça. Então, feito essa medida, né, esses dois pontos aqui do boneco que é importante, eu venho aqui no papel, eu aumento, tá? Suponhamos que na hora de eu passar a caneta do boneco pronto, tenha dado aqui. Mas no papel, eu sempre aumento essa medida, tá? Essa margem de erro. E risco aqui, ó, essa parte que eu tô riscando aqui, que vai ser a manga, quando eu fizer o recorte, ele vai ser parte da manga, ó. Essa daqui é a manguinha. Isso tudo aqui é toda essa parte aqui do boneco, que você tem que ter de folga, tá? Então, é um espaço bem grande, ó. Tá indo até aqui e até aqui a costura, tá vendo? Que ele vai vir até aqui na peça do boneco. Então, a gente sempre deixa com uma margenzinha, ó. A caneta vem até aqui. Ó, ela vem até aqui, assim, mostrar desse lado. Ela vem até aqui e eu subo uma margenzinha, tá? Porque é da dobra, porque a peça tá assim, dobradinha. Isso quando a gente faz com a peça já cheia, né? Pronta. Então, você sempre deixa essa margem, você sempre faz pra mais do que pra menos, não tem erro. A parte de trás do casaco vermelho dele foi a mesma coisa. No molde, ele tava bem menor, ele tava por volta disso aqui, tá? Muito pequeno, por isso que eu falei que deu erro, né? Isso era o molde que veio com ele. E você colocando o boneco sobre essa peça, era óbvio que, né, ia faltar. Então, eu vim aqui com papel, de novo, seguindo o risco do molde inicial. Eu vim aqui por cima, fiz isso, porque essa parte é aquele casaquinho, sabe? Que vocês já viram aqui. Então, eu fiz essa adaptação. Então, sempre quando a gente vai fazer roupinha, a gente coloca assim, ó. Você pode estar colocando aqui por cima o papel, ou você pode estar usando o próprio feltro já como molde e coloca o feltro assim por cima e vê onde você tem que aparar um pouquinho mais, onde tá sobrando. Que nem aqui eu deixei um pouquinho mais folgadinho na cintura, ó. Então, um pouco mais folgadinho, porque eu passo na máquina de costura, então eu dei uma folguinha a mais. Mas se você estiver caseando a mão e estiver fazendo isso, você vem com feltro, mede, vê o que fica de excedente, que não fica muito repuxado, e corta, tá? E risca. E assim você vai modelando as roupinhas, as suas peças, tá? Então, é assim que a gente vai criando apostila, modelo, molde, roupinha. Não é... Nunca, nada vem pronto, né? A gente tem que ir desenhando. E às vezes a gente não acerta de primeira, que nem esse daqui eu fiz uns 3 pra poder acertar aqui, tá? Então, é a hora que a gente tem perda de material e etc. É quando eu vejo se vale a pena comprar a apostila com tudo pronto ou não. Mas no meu caso, eu tive esse problema. Essa foi outra peça, ó, que eu tive que aumentar também o tamanho. É o casaquinho vermelho, então essa parte, né, vai aqui, costurado. E essa ela fica assim, ó, no boneco. Vou dobrar aqui pra vocês entenderem o que é. Ela fica assim, tá? Então, eu queria ela com essa medida. O molde, ele tava com um tamanho muito pequeno. Eu até amassei, já joguei fora aqui, ó. Essa é a parte do casaco azul. Olha isso, olha como é pequeno.
olha a diferença do molde. Isso porque eu ainda aumentei um pouquinho, peguei o molde, ainda aumentei um pouco e mesmo assim ainda deu essa diferença. Olha, o que eu tive que colocar mais na peça, tá? Então esse foi o da apostila que tava errado e esse que eu coloquei a mais na peça. E isso foi pra todo o casaquinho. Todo o casaco vermelho, que foram essas partes aqui, quanto pro casaco azul. Aí você recorta o feltro, né, feito isso no papel, joga pro lado, corta no feltro e vê se vai dar certo. É como se estivesse fazendo uma roupa, assim, sob medida para uma pessoa. Então, você vê aqui, ó, tira um pouquinho, né, a margem da costura e vê se vai dar certo, se tá na altura certa, se é o que você tá querendo, né? No meu caso, eu vi que ia dar certo. Ó, aqui também, eu já tinha riscado, mas eu vi que ia ficar muito pequena e eu aumentei, tá? Ó, é importante que eu visse essa beiradinha aqui e essa beiradinha aqui sobrando. Aí, quando eu faço assim no meu boneco, ó, veste ele certinho. Passado a costura, né? Veste ele certo, tá? Então, essa foi uma adaptação que eu tive que fazer com esse casaquinho. E isso serve se você estiver fazendo vestidinho de boneca e etc. Então, fica mais essa dica aqui pra vocês, tá bom? Então, ó, esse daqui é o casaquinho. Só melhorar essa luz. Esse daqui é o casaquinho, né, que vai por cima, que nem tá nesse bonequinho, tá vendo que ele tá por cima? E como ele fica abertinho, então por isso que eu deixei aqui o lado certinho, ó. E depois eu vou passar uma costura aqui nessa bordinha pra poder fazer o acabamento e prender o azul com o vermelho. Fica bem legal, fica bem bonitinho. Aqui ainda tem detalhezinhos, enfim, ainda faltam alguns detalhes do casaco, tá? Então, aqui eu fiz o recorte e vou passar na máquina de costura. Então, eu costuro aqui e aqui, enfim, né? Deixo essas partes da blusinha aberta. Se você for casear a mão, é a mesma coisa. Você vem aqui e vai caseando, né? Aí para aqui, caseia nessa parte, vem pra cá e desce até o final do casaquinho. É a mesma coisa. Como eu vou fazer na máquina, então eu passo a costura e desviro. Então, neste caso, eu tô fazendo ele um pouquinho, a medida um pouquinho maior do que o meu molde, pra poder ter essa margem de costura. Mas quem for casear na mão não precisa ter essa margem de costura. Pega o molde, recorta e segue direto, tá? Segue direto caseando. E aí, aqui vai ficar todo o ponto caseado e não vai ficar dessa forma, né? Passado a máquina, vai ficar o pontinho caseado. Fica lindo do mesmo jeito. Eu, particularmente, eu gosto bastante do ponto caseado, mas aqui por uma questão de tempo, eu tenho que colocar na máquina de costura. Tá? Então, eu já vou passar pra máquina. Essa etapa do casaquinho é só pra mostrar pra vocês que como eu vou passar na máquina de costura, então vou deixar o lado certo com o lado certo do feltro, tá? E aqui avesso e avesso. Aí pra quem ainda tem essa dificuldade de reconhecer qual é o lado certo e qual é o lado avesso do feltro, tem um vídeo aqui no canal também só falando sobre isso, mostrando essa diferença e também mostrando a qualidade de feltro, tá? É bem legal vocês entenderem a importância de reconhecer um feltro com uma qualidade legal de uma ruim. Então, eu vou passar aqui a costurinha bem rapidinho, tá? Ó, então aqui eu passei a costura
todos os casaquinhos, estão todos aqui para desvirar. Eu vou tirar esses restinhos de lã e vou desvirar o casaquinho, tá? Mas isso para quem fez a máquina de costura, tá? Quem fez a máquina de costura. Para quando tiver aqui no boneco, né, quando eu for cortar, né, fazer com ele aqui montado, fica mais fácil do que se estiver tudo torto, aí eu acabo seguindo a linha torta e fica uma coisa horrorosa. Então eu já deixo aqui certinho, e depois quando eu tiver no boneco eu termino de acertar, tá? Então eu vou desvirar aqui os outros casaquinhos, né, das outras peças, e a gente vai pra próxima etapa da montagem dele, tá bom? Então, aqui eu coloco a peça em cima e, né, pego o molde ou pego a última peça que cortou, enfim, tanto faz. Ó, você coloca aqui o seu molde, tá? Porque aqui eu tô fazendo vários bonecos ao mesmo tempo, então eu vou pegando as peças e vou sobrepondo sobre o feltro e vou cortando. Então, ó, vou prender com o alfinete para poder ficar bem preso, tá bom? E vou cortar. Então eu corto assim. Olha, então aqui, essa parte do casaco do boneco eu já finalizei. Então, eu coloquei aqui um botãozinho, você coloca o botão que você quiser. E aqui eu passei toda uma costura com pontinho decorativo, tá? Aí aqui, ó, quando fica assim, você vem, você faz o acabamento com a tesoura. Mas eu quero deixar um pouco dessa parte do vermelhinho aparecendo. Aí eu passei todo o pontinho decorativo, toda a borda do casaquinho. E aí o casaquinho fica assim, tá? O boneco ainda não tá pronto, falta eu fazer o acabamento daqui, aqui o cinto, que eu já vou cortar e já vou mostrar, e o cachecol dele. E a parte de trás do cabelo, que eu não vou mostrar nesse vídeo aqui, porque também já tem vídeo aqui no canal mostrando como eu fiz. Então, eu vou deixar no card, tá? Anexado pra vocês verem como que eu fiz a parte de trás do cabelo dele. Então, eu só vou vir agora com os últimos acessórios do boneco. Gente, eu tinha esquecido de falar desse detalhezinho do casaquinho dele, tá? Que eu falei que tinha acabado, mas não. Então, aqui eu pego só uma faixa de feltro, eu colo aqui essa partezinha pra dentro, e aqui eu passei uma costurinha decorativa na máquina, mas você pode também estar fazendo só o caseado, também fica bem legal, fica bonitinho, tá? Então, aqui, ó, eu puxo pra cá, eu vou passar cola bem rente aqui, ó. Segura por um tempo, até ter certeza que a cola tá, né, tá bem firme. Como eu disse, a minha anda demorando um pouquinho pra ficar, pra secar. Então, eu vou segurar um pouquinho a mais, ó, colou. Aí, o que que eu faço? Eu venho com a tesoura meio que na diagonal e faço o recorte dessa forma. Pronto. É um acabamento assim simples, ó. É um acabamento bem simples. Se perceber que ficou muito puxado, aí você apara um pouquinho mais.
É só um detalhezinho mesmo na manguinha dele, tá? Só pra dar esse acabamento na peça. Então, eu vou fazer aqui do outro lado. E é isso. Tinha esquecido de mostrar isso daqui. Agora sim. Agora tchau. Até o próximo vídeo.